A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Glória é Dele. Hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês um conteúdo diferente. Também um conteúdo que vai acrescentar a sua vida, mas vai acrescentar de uma maneira um pouco mais surpreendente. Nós vamos estudar aqui hoje, vamos falar sobre 5 versículos que você entendeu completamente errado, tá bom? A glória é dele. Chega junto. Nosso primeiro texto de hoje é um clássico, meus irmãos. Clássico, aquele clássico que a gente encontra em portas de empresa, aquele clássico que a gente encontra no caderno da faculdade, aquele clássico que a gente encontra no vidro do carro. É aquele texto clássico lá de Filipenses que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo ele é muito usado apenas em contextos de vitórias, conquistas que as pessoas alcançam, e aí elas estampam esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente acaba associando esse versículo a uma vitória, a algo que você conquistou, algo que eu conquistei. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo? Quero ler aqui com você lá um pouquinho antes, no versículo 11 de Filipenses 4, que diz assim, olha: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Observe que quando a gente vai no contexto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é uma coisa totalmente diferente. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que teve tantas experiências com o Senhor, experiências de fartura e experiências também de escassez, experiências de alegria, mas também experiências de dor. E ele foi experimentado a um ponto tão profundo que ele chega a essa conclusão: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, antes de usar esse versículo aí como uma vitória, lembra também que ele deve ser usado principalmente para os momentos difíceis, porque sim, nós podemos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos para o segundo texto. Para o segundo texto que nós vamos estudar hoje, eu trouxe 2 convidadas especiais. Quem são minhas convidadas? Lilice e Luluca, meus amores. Peraí. Ei, vocês vão deixar eu falar? Vão deixar eu falar? Sim. Ah, tá certo. Peraí, deixa eu falar. Meus amores, nós vamos ver agora um texto clássico que muitas pessoas entendem errado. Qual é o texto, meninas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom. É porque agora eu tenho que me concentrar. Muito obrigado pela participação, tá? Tá. Bate. Bate, Alice. Participação, obrigado. Meus irmãos, também muito parecido com o texto de Filipenses, esse texto do Salmo 23 é também muito utilizado para coisas assim, triunfantes, para vitórias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, para expressar uma vitória, para expressar também uma conquista. Mas o que nós vamos encontrar, na verdade, também por culpa da tradução, essa tradução não é muito boa. Uma tradução melhor seria o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Essa seria uma tradução muito melhor. O que na verdade o salmista está querendo expressar através desse versículo é que toda a provisão dele, a necessidade básica dele será cumprida no Senhor. Porque, irmãos, se fosse verdade, como as pessoas utilizam esse texto, sem levar em conta o contexto, nós não teríamos ninguém pobre. Nós sabemos que existem irmãos em Cristo Jesus, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, tementes, obedientes a Deus, fiéis a Deus, que buscam a Deus. No entanto, essa pessoa ela não é necessariamente rica. Algumas coisas ela não tem na vida dela, né?
Então o que o texto está falando são de necessidades básicas. Eu tenho tanto prazer na presença do Senhor, Ele me é pastor, e isso basta de uma maneira tão profunda que eu não tenho falta de nada. Ele me alimenta, Ele cuida de mim, Ele me faz andar por pastos verdejantes. Veja que no decorrer do texto não existe nada de extravagante, mas existem ali as coisas básicas que nós precisamos para a nossa vida. Essas sim, o Senhor garante que Ele proverá em nossas vidas. Vamos para o próximo texto. Vamos ao terceiro item da lista, meus irmãos. Um texto muito, mas muito conhecido mesmo, que está lá em João, capítulo 10, versículo 10. O famosíssimo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto é lindíssimo, é belíssimo, mas tem um pequeno problema hermenêutico nele. Todas as vezes que a gente fala desse ladrão, a gente rapidamente associa ao diabo. Pensamos logo no diabo. Pastor, não é o diabo? Irmãos, é fato que o diabo é ladrão, é fato que ele não quer o nosso bem, mas nesse contexto, não é isso que está sendo dito por João. Não é isso. A gente vai lá no versículo 1 e vamos ler, e você vai compreender de quem é que João está falando. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus então disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na verdade, meus irmãos, nesse contexto, João estava falando dos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos que tinham vindo antes e estão vindo até hoje, falando de Jesus e alguns até mesmo se passando por ele. Então nós temos aqui, na verdade, um grande ensino contra os falsos mestres. Aqueles que você vê também na internet, vale esses também. Nós devemos repelir todo e qualquer falso ensino, pois as heresias elas se instalam dentro da igreja e elas são profundamente danosas para o povo de Deus. Portanto, irmãos, embora o diabo tenha essas características nesse contexto, não é do diabo que João está falando. Ele está falando sim dos falsos mestres. Meus irmãos, e o último item da nossa lista é um clássico e você precisa entendê-lo de todas as formas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler aqui dos versículos 4 até o 6 para explicar. Diz assim: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, nós encontramos muitas pessoas utilizando esse versículo para desencorajar o estudo das Escrituras. Queridos irmãos, na verdade o que Paulo está falando aqui aos Coríntios não tem nada a ver com isso. Ele não está falando que o estudo é danoso para a vida do cristão. O que ele está falando aqui é de duas alianças. Ele está falando da lei e está falando da graça. Ele está dizendo que a lei
A força da lei estava em matar. A graça, não, a graça está em salvar, em vivificar o crente em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nunca permita que esse texto seja usado para que você seja desencorajado a aprender as Escrituras. As Escrituras foram o meio pelo qual Deus decidiu se revelar ao homem. Assim, quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais você entende de Deus. É claro que para isso você precisa do auxílio do Espírito Santo, mas não como as pessoas aplicam esse texto. Você vai preparar um sermão, estude e também ore. É claro, não podemos desassociar uma coisa da outra. Mas esse texto jamais pode ser utilizado, irmãos, para desencorajar alguém que deseja estudar e conhecer mais e mais Jesus. Você gostou desse vídeo? Deixa o teu like, compartilha, comenta. Sugere aí temas, tá bom? Foi muito bom estar com você, para mim é muito divertido e muito prazeroso fazer esses vídeos. Um beijão no coração, que Deus te abençoe. O texto, meninas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai fazer essa parte de novo do texto, porque vocês têm que falar juntas. Qual é o texto, meninas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Olha pra cá, pra cá. Tô olhando. Porque senão vocês vão sair vesga no vídeo. Vocês vão ficar olhando pro outro lado. Qual é o texto, meninas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De novo, vai juntas. Peraí. Tá, de novo. Qual é o texto, meninas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom.